Bom pessoal, meu nome é Rondinelli Fernandes, eu sou arquiteto e urbanista, trabalho em prefeitura e venho esclarecer as dúvidas dos proprietários aqui da minha cidade sobre abertura na divisa. Eu posso abrir uma janela dando para o meu vizinho em cima da divisa? Qual lei que eu devo respeitar? Onde é que está escrito que eu não posso abrir? Como é que eu faço para poder regularizar minha edificação, mesmo ela tendo uma janela na divisa? Como é que eu faço isso? Antes de responder essas dúvidas, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, desse um joinha aqui embaixo do vídeo e ative o sininho, está aí no canto superior do seu lado direito. Clique aí no sininho para receber as notificações de outros vídeos relacionados a essa área de arquitetura, de urbanismo, de programas de AutoCAD, CorelDRAW, SketchUp e outros assuntos relacionados a arquitetura, urbanismo e outras bobagens também que eu gravo. Bom, então vamos falar sobre o assunto janela na divisa. Eu tenho essa foto, é de um imóvel aqui na minha cidade. O vizinho construiu várias janelas dando para um terreno vazio, um terreno desocupado, porém são vários lotes um do lado do outro. O vizinho construiu no fundo do terreno, ele não respeitou o afastamento de 1,5 metro para poder abrir a janela e construiu a janela exatamente no muro, ou seja, construiu a janela dando para dentro do terreno do vizinho. Pode abrir? Pode manter? Não, não pode. Aqui uma foto mais próxima, tem uma janela do lado direito para o lado esquerdo, tem uma janela de um banheiro, duas janelas provavelmente de um quarto, uma sala, alguma coisa desse tipo, e tem até uma antena pendurada na parede, dando para o lado do vizinho, para o lote vago. Ele pode manter isso? Não, não pode, né, gente? E se o vizinho, o proprietário do lote vago, quiser tomar as providências dele? Tem várias formas. Uma, começando pela prefeitura, abrindo denúncia, solicitando o fechamento das janelas. Outra, ele pode entrar com ação judicial contra o vizinho para poder fechar essas janelas, regularizar o imóvel dele que está nessa situação. Ou então o vizinho pode fazer exatamente isso, construir também no fundo do terreno e fechar as janelas. É chato? É. É o ideal? Não, não é. Não é bom você ser inimigo do seu vizinho, né? Então fica complicado. Eu acho que existem outras formas de entrar nesse acordo aí, mas caçar confusão com o vizinho nem sempre é o melhor caminho. Por quê? Vamos supor que você tem uma relação boa com o seu vizinho. Você vai viajar. Você pega e fala, ó, vizinho, eu estou viajando, vou estar uns dias fora. Se você vê algum movimento estranho na minha residência, se ouviu algum barulho, alguma luz acesa, ou algum caminhão de mudança chegando aí na porta, eu não estou, vou ficar de férias durante 2 semanas. Se você vê qualquer movimentação, me liga, meu telefone é esse aqui, ou então liga para a polícia e tal, para poder verificar isso aí, tá? Então, ter a relação com o vizinho tem que ser mais amigável. E onde que fala que não pode construir janela na divisa? Artigo 1301 do Código Civil, está na seção 7 do direito de construir. É claro que não vou falar juridicamente aqui, mas eu vou falar sobre esse artigo. O que esse artigo está querendo dizer? Ele fala que é defeso, é proibido abrir janelas ou fazer eirado. O que é um eirado? É um terraço, uma varanda, uma cobertura a menos de 1,5 metro do terreno vizinho. A cobertura você pode até fazer, mas a vista da sua, por exemplo, a vista do seu terraço é que não pode acontecer para o terreno do seu vizinho. Você não pode cobrir e jogar água dentro do terreno dele, jogar água do telhado lá dentro, mas você também não pode fazer com que o seu terraço venha até o muro e ali em cima do muro você faça só o guarda-corpo, em vez de fazer um muro fechando a vista. Não, você só faz um guarda-corpo, isso não pode, tá?
E com relação às janelas que ficam perpendicular à divisa, elas também têm que respeitar 75 centímetros de afastamento. Esses dois assuntos que eu falei sobre afastamento de 1,5 m de 75 centímetros, ele está no Código Civil. É claro que a lei municipal ela pode ser mais restritiva. Por exemplo, o município pode ter lá o Código de Postura, o Código de Edificações, ou o Código de Obras, o Plano Diretor. Essas leis tratam também questões de afastamento, o tanto que pode ser ocupado. Então, se você tem dúvidas sobre os afastamentos no seu município, dá uma lida nessas leis, porque cada município trata sua lei de uma forma diferente. Por exemplo, uma casa térrea só tem um pavimento, 1,5 m basta para poder abrir a janela. Mas a partir do segundo pavimento, esse afastamento pode aumentar. O afastamento frontal ele pode variar de 3 metros, 5 metros, dependendo da via, da classificação da via, se é uma via local, se é uma via arterial, se é uma via coletora. Também, se for o tipo de uso, né, se for residencial, se for comercial. Então, geralmente, comercial pode fazer colado no afastamento frontal, residencial até que não. Depende da localidade, por exemplo, se for numa zona de chacreamento, numa zona de sítio, geralmente eles pedem um afastamento maior, tanto lateral, fundos ou frontal, então depende de cada município. A melhor forma de saber sobre a legislação municipal é pedir orientação para um arquiteto e urbanista da sua cidade, ou para um engenheiro civil que mexe com o projeto e tem conhecimento na área, ou indo lá na prefeitura e conversar com um profissional da área relacionado a edificações. Eu acho que lá você vai conseguir boas orientações e tirar dúvidas de como é que você pode fazer para regularizar. Tá, se você não entendeu os afastamentos que eu li lá no Código Civil, esses aqui são os desenhos. O afastamento lateral, essa imagem do seu lado esquerdo, ela exige 1,5 m da divisa. Sua janela só pode ser aberta a partir de 1,5 m. Essa linha de divisa, essa linha azul, é a linha de divisa. É a linha do eixo da divisa, tá? Por exemplo, se o muro tem 10 centímetros e vocês construíram o muro na divisa, eu falo vocês porque você e seu vizinho são responsáveis pelo muro da divisa. Geralmente, quem começa a construir primeiro, por questões de segurança, vai lá e fecha o muro, né? Mas se você vai lá e faz a cerca de divisa, aí seu vizinho vai ter a intenção de construir. Ele acha que aquela cerca não é tão segura e ele tem a necessidade de fazer um muro, vocês dois podem combinar como é que vão tratar esse muro. Se vocês não quiserem dividir, um só pode ser responsável pelo muro, mas o muro tem que ser construído no eixo, tá? Não é dentro do terreno de quem vai fazer, não, tem que ser no eixo. Então vocês respeitem 1,5 m a partir do eixo ou 75 se a janela for perpendicular à linha da divisa. Então, essa amarelinha é a janela e o azul é a sua divisa. Tá, não entendi. Então, vou mostrar umas fotos aqui. A foto do lado esquerdo é o afastamento de 1,5 m para poder abrir a janela, contando no eixo da divisa, e do lado do direito os 75 centímetros que tem que ser respeitado. Você não pode abrir a janela exatamente em cima da divisa, tem que ser respeitado também quando ela é perpendicular. Tá, eu construí. Já construí errado, o que eu tenho que fazer agora? Eu vou ter que quebrar minha casa para poder corrigir isso? Bom, o ideal seria fazer isso mesmo. Quebrar parte da casa que está irregular e fazer certo. Tem prefeituras que aceitam uma declaração de concordância do seu vizinho permitindo a abertura na divisa. Pode ter pagamento de multa, pode não ter, pode regularizar da forma que está, com o vizinho concordando. Só que o vizinho de hoje pode não ser o vizinho de amanhã. Então, tomem muito cuidado com essa declaração de concordância.
Porque se o seu vizinho hoje permite, ele vende o imóvel e o vizinho que compra lá não concorda com a sua janela, ele vai exigir que você feche a sua janela. E se você não fechar a sua janela, ele pode entrar com uma ação judicial e você perder a ação e ainda ter que pagar com os custos do advogado dele por ele ter entrado com a ação contra você. Então, declaração de concordância aqui na minha cidade a gente não aceita. Quando eu entrei, já vi vários documentos aceitando a abertura na divisa. Então hoje a gente não aceita mais porque pode ter esse tipo de situação. Por quê? O seu vizinho pode ser o seu irmão, o seu pai, sua mãe. Então, por isso também é que não pode. Por quê? O seu irmão vai assinar você permitindo a abertura dentro do terreno dele? Claro, o irmão vai fazer tudo para regularizar seu imóvel. Mas no dia que seu irmão vender esse terreno, vender essa casa sua, ele vai falar assim, não, eu não quero essa casa com abertura dentro do meu terreno, não pode fechar. Então ele pode fazer isso. Tá, e tem prefeituras que aceitam o fechamento do vão da janela com tijolo de vidro, com aqueles tijolo que é translúcido, permite a passagem de luz, mas não permite a visibilidade. Esse tipo de fechamento com tijolo de vidro, ele fecha a abertura da ventilação. Ou seja, você resolve a situação do seu vizinho e o contrário você não te favorece, porque a partir do momento que você fecha com tijolo de vidro, seu quarto, seu ambiente, sua sala, dependendo do cômodo lá, você não tem mais ventilação. Então, no dia quente, vai ficar abafado, e no dia que tiver muito chuvoso, frio, vai ficar um ambiente úmido, porque não vai ter a troca de ar, não vai ter ventilação, a luz não vai entrar direito dentro do ambiente, então vai ficar um ambiente mais insalubre. Mas aí a prefeitura geralmente entende que, como você não quer derrubar a sua janela e fazer outra, fazer o recuo, construir uma nova parede e tal, você vai se sentir prejudicado fechando o vão com tijolo de vidro. Então, assim, de todas as formas, o ônus vai cair em cima de quem está regularizando, tá? Por isso que a prefeitura da minha cidade aceita? Aceita. É o ideal? Não, não é o ideal. Então, pode-se fazer, mas não é o ideal. E com relação à abertura perpendicular à sua divisa, tem prefeituras que aceitam você estender esse muro, crescer, subir esse muro, pelo menos uns 75 centímetros à frente dessa janela, para evitar a visibilidade direta para o terreno do seu vizinho. Geralmente isso acontece mais no segundo pavimento. É claro que no pavimento térreo também tem que se respeitar isso, mas a partir do segundo pavimento é que a coisa complica mais. Tem prefeitura que aceita e tem prefeitura que não, tá? Então é uma forma também de barrar a visibilidade lá para o terreno do vizinho. Uma das formas de regularizar, até radical, seria demolir a parede da janela, fazer o recuo de 1,5 m e fazer uma nova parede com uma nova janela. Aí esse tipo de situação é a que mais é prejudicial para quem está regularizando. A gente, dependendo da situação, até exige que se faça isso, porque às vezes é um ambiente que é de permanência prolongada, às vezes que já é prejudicado pelo outro lado da casa, que às vezes por não ter iluminação nem ventilação. Por exemplo, se a casa está colada nas duas divisas laterais, não adianta ele fechar as duas laterais com tijolo de vidro e a casa vai ficar sem totalmente ventilação. Então, geralmente, pode-se exigir a demolição de pelo menos de um lado e construir de novo. Ou então, na forma de radicalizar geral, é fechar tudo com alvenaria, fechar toda a janela e deixar a abertura pelo teto.
através de zenital, ou então daqueles tubos reflexivos, tipo inox, que eles tratam a iluminação vindo pela cobertura, pelo telhado. Que é esse tipo de situação. Eu faço uma abertura em cima da laje, tem os modelos que você consegue controlar essa abertura por controle remoto, então isso abre para poder ventilar, ou então pode ser do tipo correntinha, do tipo que você consegue abrir e fechar sem precisar de um recurso eletrônico para poder abrir ou fechar, mas a luz está entrando, vai abrir para poder ventilar, então isso resolve muito. Isso é muito usado em situações onde o proprietário não quer fechar a janela ou não quer ficar sem luminosidade. Regulariza dessa forma também. Eu acho que é uma das melhores situações de se fazer. Fazer abertura pelo teto ao invés de fechar a janela, fechar com tijolo de vidro, porque o ambiente não fica insalubre. E o ar quente ele sai por cima mesmo, então como tem essa zenital, então ele flui por cima. E tem ambientes que você tem a ventilação cruzada através de portas de vidro que abrem muito, abre o vão praticamente quase todo. Você tem a ventilação cruzada, mas você não tem a iluminação. Então você consegue resolver a iluminação pelo esse tubo de reflexivo que vai até o telhado, que é essa imagem aí do lado direito. Tem até uma situação do antes e depois que mostra um ambiente mais claro através dessa iluminação. E isso reduz muito o gasto energético, você não vai gastar com iluminação durante o dia. Então isso é bom também. Eu indico também esse tipo de situação. Então é isso, pessoal. Eu expliquei as dúvidas sobre janelas na divisa. Dê um joinha no vídeo, curte, compartilhe, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho aí para poder receber as próximas notificações por e-mail, assim você não perde os vídeos no nosso canal. Um abraço e até mais. Qualquer dúvida, campo comentário, coloque aí sua dúvida que a gente fica como sugestão para os novos vídeos. Não deixe de comentar. Abraços, galera. Valeu!